Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos porque o Senhor é bom, maravilhoso, tem nos ensinado, Senhor, a andar nos teus caminhos, mesmo diante de tantas pedras, Senhor, mesmo parecendo que estamos remando contra as correntezas, nós te agradecemos porque o Senhor está do nosso lado. Obrigado por essa manhã se fazer presente aqui no nosso meio, recebendo todo louvor, toda adoração, e que o Senhor venha abençoar a tua palavra nas nossas vidas, porque a tua palavra que não volta vazia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel porque não pode negar a si mesmo. E todas as vezes o Senhor tem nos ajudado e nos auxiliado. Por isso é que nós oramos, te pedimos para que venhamos entender a tua palavra e fazer assim a tua vontade. Tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amados, nós estamos aí nessa caminhada difícil, muito difícil, que é andar nos passos de Jesus. E nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para andar nos passos de Cristo. Mesmo quando tudo parece difícil, nós fomos chamados para andar nos passos do Senhor. Ele deixou o exemplo para que pudéssemos seguir as suas pisaduras. Hoje eu quero falar sobre oração, porque nós temos aprendido tudo a respeito do comportamento de Jesus, e a Bíblia nos ensina a fazer a mesma coisa que ele fez. Hoje nós vamos aprender a orar como Jesus. Para isso eu preciso saber, você tem uma vida de oração? Você leva uma vida constante de oração ou você tem dificuldade na vida de oração? Você é uma pessoa que ora? Ou não? Ora pouco, muito? Como é que anda a sua vida de oração? Mais ou menos? Só quando acorda? Só quando dorme? Jesus tinha uma vida de oração. Você que tem uma vida de oração, como você reagiria se naquele momento de intimidade com Deus na oração, alguém chegasse do seu lado, lhe cutucasse, interrompesse esse momento íntimo que você tem com o Senhor? Como é que você reagiria? Já aconteceu isso com você? Já, né? Várias vezes. Você está orando, aí parece que aquela pessoa, quando menos você espera, poxa, que hora chata. A pessoa vai lá e interrompe sua oração. Eu tinha o hábito, antigamente, quando eu morava com os meus pais, o meu refúgio era o bom e velho banheiro. Meu bom e velho banheiro. Então eu ia lá para aquele cantinho e orava. E ainda assim, era incomodado. Claro, banheiro, né? Que lugar não tão propício para orar. Mas não é legal, não é nada legal quando você está naquela intimidade com o Senhor e alguém vai lá e te interrompe. Só levanta assim, né, a mão. Espera aí um pouquinho. Mas mesmo assim já quebra um pouco o clima, né? É muito chato quando você se propõe a orar. Jesus, ele tinha vida de oração e num dado momento, algumas pessoas chatijas interromperam Jesus no momento que ele estava tendo naquela situação com o Pai. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, porque Jesus, ele tinha o hábito de orar. E hoje, não é porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, que vamos deixar de orar. Algumas pessoas utilizam até como desculpa. Falei isso ontem aqui no intercâmbio. Algumas pessoas dizem assim, ó, eu não sei orar. Você sabe orar, talvez não seja como convém. Uma Bíblia ensina, mas você sabe orar. E lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 35, 1, a partir do versículo 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali fazia o quê? Orava. Procuravam-no diligentemente, olha aí, os chatijos, diligentemente Simão e os que com ele estavam. Versículo 37, quem pode ler?
Encontraram Jesus orando. Mestre, está todo mundo te procurando. A palavra diligentemente significa insistentemente. As pessoas estavam preocupadas com Jesus. E quando encontraram e viram que ele estava orando, peraí, Senhor, está todo mundo preocupado. Fica imaginando a cara de Jesus naquele momento. Tinha se retirado para orar. Foi para um lugar reservado para orar. E ainda assim foi interrompido naquele momento de comunhão com o Pai. Nós precisamos aprender a respeito da vida, a respeito da oração, mas na vida de Jesus. Como era a vida de oração de Jesus? Até porque nós temos uma ideia de que a oração eu só faço quando eu quero, quando eu tenho vontade, quando a coisa está boa. Na verdade, a oração é um mandamento. E quando nós desobedecemos o mandamento, nós estamos pecando. E você não quer pecar. Ou quer pecar? Não quer pecar. Mas nós pecamos muito nas nossas vidas de oração. Porque não entendemos ainda que a oração ela é um mandamento. Como era a vida de oração de Jesus? Quando ele orava? Sempre. Se tem uma pessoa, uma personagem nas Escrituras que não precisava orar sempre, era Jesus. A comunhão dele com o Pai era perfeita, mas ele orava sempre. Nós, réis mortais, achamos que com o passar do tempo, nós não precisamos orar como nós orávamos antes. Quer ver? Faça uma reflexão. No dia em que Jesus salvou você, como era a sua vida de oração? Você queria agradecer a Jesus por tudo. Você acordava, agradecia. Você comia, agradecia. Você entrava no ônibus, agradecia. Ia para o seu trabalho, agradecia. Graças a Deus, minha irmã, que você ainda é assim até hoje. Mas uma boa parte tem perdido isso. Esse prazer pela oração. Alguém disse assim, ó, poxa, eu queria orar, queria saber orar como irmão tal. E muitos vão desmotivando porque querem orar como irmão tal. Glória a Deus. E se tivesse se queimado? Amém. A pessoa que ora sempre como Jesus fazia, ela é grata ao Senhor por tudo. Hoje, as pessoas dizem assim, porque eu tenho uma vida grata ao Senhor. Olha, o Senhor me deu um bom trabalho, o Senhor me deu uma família maravilhosa. Mas e se não desse aos seus olhos um bom trabalho aos seus olhos? Uma família maravilhosa aos seus olhos? As pessoas estão desmotivando na oração por conta de olhar para a vida alheia. Mas Jesus, ele orava sempre. Eu separei alguns relatos aqui nos evangelhos que mostram essa vida de Jesus orando. E os discípulos observavam isso. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa, por favor, adorando ao Senhor, vai abrir em Lucas 3:21. Lucas 3:21. Outra pessoa vai abrir em Marcos capítulo 1, versículos 38 e 39. Marcos 1, 38 e 39. Outra pessoa vai abrir em Lucas 5, 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Outro irmão ou irmã adorando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Outro irmão ou irmã. Lucas 22, 39 a 46. E por fim, Lucas 23, 34 a 46. Olha só, Jesus orava sempre. Você que ficou aí com Lucas 3:21. No batismo, aí era o início do ministério público do Senhor. O que é que diz lá? Jesus orando no início do seu ministério público. Batismo, início do ministério, Jesus estava ali, orando, firme. Eles viram tudo isso. Algumas pessoas que dizem que crente não trabalha, que Jesus não trabalhou. Olha só, antes de um dia intenso de trabalho, Marcos 1, 38 e 39.
Antes de começar o trabalho intenso, Jesus estava em oração, constante. Precisava disso? Ah, você vai entender lá na frente. Depois de um dia de trabalho, olha só, Lucas 5, 15 e 16. Imagine depois de um dia intenso de trabalho, olha que trabalho Jesus tinha. Eu comentei aqui com alguns irmãos, eu preciso mesmo de muita oração. Sempre que chega, até falei ontem no culto com os homens. Esse problema que aconteceu com a minha garganta, eu fui fazer o exame na quinta-feira, chegou lá, eu estava esperando uma tragédia, uma lesão terrível. Quando chegou lá, não deu nada. Nada. Glória a Deus, enfiaram um tubo aqui no meu nariz, e o tubo desceu pela garganta, e eu estava olhando aquela imagem, horrível aquela imagem, cena horripilante. Quando eu olhei, eu disse, e aí doutora? Ela, olha, não tem nada na sua garganta. Mas eu estou rouco. Ela, mas você está vendo ali, ó. Ela mandou eu fazer alguns movimentos, emitir alguns sons, a prega vocal estava perfeita. Eu falei, mas então por que isso? Ela, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou pastor evangélico e também sou professor. Então, uso muito a voz. Ela, então você pode trabalhar normal. Não tem nada na sua voz. Vocês estão percebendo que minha voz ainda está diferente? Não tem nada. Sabe o que é isso? Emocional. Cargas, ouvindo cargas, muitas cargas. Eu fui chamado para isso. Eu tenho orado para isso, mas conto com as orações dos irmãos também. Alguém disse assim, poxa, ser pastor é massa, é só chegar lá, subir, pregar. Essa é a parte massa. Essa é a parte boa, você prepara um esboço, chega aqui, prega. Isso é tremendo, maravilhoso, mas ministério não é só isso. Ministério é você ouvir os problemas e o que é pior ou melhor. Pior porque o corpo sente. Você cria um laço, você cria uma empatia com a pessoa que está com problema. Você sente a dor da pessoa e seu organismo tem um momento que ele não aguenta. Aqui foi emocional. Muita carga, ó. Eu precisava dar uma pausa. Graças a Deus dei uma pausa. 2 domingos que os irmãos não me viram aqui pregando e nas quartas-feiras. Forçadamente, porque eu queria estar aqui. É o que Deus me chamou para fazer. Mas assim, eu peço a oração dos irmãos. Os irmãos continuem orando. Eu tenho orado. Não é fácil a vida ministerial. Jesus sabia disso. Imagine o que é uma multidão procurando Jesus para que ele pudesse ouvir, para que eles pudessem ser curados. Jesus se retirava para orar. Antes de uma decisão maior, olha só, Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12. Você pensa que ele escolheu os discípulos de qualquer forma? Olha aí Lucas 6, versículo 12. Se retirou, passou a noite, passou no monte orando. Depois, no contexto, você vai ver que ele escolhe os 12. Pediu orientação. Até para tomar essa decisão de escolha dos 12, Jesus estava em oração. Olha aí Lucas 22, 39 a 46, as últimas horas. Então, percebeu? Sobrecarga, ele sabia o que ia acontecer com ele. O corpo de Jesus estava sentindo também. Os nossos corpos sentem também, mas a gente não pode deixar de orar. Orar sempre. Jesus morreu orando. Lucas 23,
Jesus morreu orando. E às vezes pensamos que só devemos orar em algumas ocasiões específicas. Jesus, ele orava sempre. Ele entendia que era um mandamento. Por que que Jesus ele orava? Ele sabia que manter a comunhão era muito importante. E às vezes nós queremos comunhão com um ente querido, com um amigo, com uma pessoa que nós não vemos há tanto tempo. E não queremos muito a comunhão com Deus, através da oração. Lemos a palavra de qualquer forma, oramos de qualquer forma, sendo que é um mandamento. Orar, amados, nada mais é do que abrir a boca e falar com Deus. É falar com Ele. Você não conversa com um amigo, não conversa com seus filhos. É a mesma coisa. As pessoas acham que para orar tem que ter uma técnica específica. Veja, eu já falei isso aqui, veja uma criança orando. Tem técnica nenhuma. Tem liberdade para falar com o pai. Tem liberdade para pedir coisas que nós julgamos até absurdas. Papai, eu estou tão triste porque meu cachorrinho, o senhor sabe, né? Está dodói. Aí pede pela cura do cachorrinho que está dodói. E nós, com todas as técnicas, e somos tão arrogantes, Senhor, soberano, amado Rei. Mas aí quando sai da igreja, parece que Deus só fica na igreja. E aí, não quero nem mencionar outros que falam tanta besteira na oração. Só a misericórdia de Deus. Mas isso é porque não tem o hábito da comunhão, através da oração. Se entendesse que é um mandamento e que a oração gera comunhão, em João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 20. Olha que comunhão descrita, que comunhão maravilhosa havia entre o Pai e o Filho. João 5, versículo 20. Jesus estava convicto dessa comunhão e nos ensina essa comunhão. Em João capítulo 17, 24, depois você pode ler o capítulo todo, essa oração sacerdotal, mas o versículo 24 do capítulo 17, Evangelho de João. Olha só que maravilha. Que tipo de filho ou filha só procura o pai e a mãe quando quer alguma coisa? Claro que nos relacionamentos tem pessoas que são assim, infelizmente. Tem pessoas que eu já conheço, de longas datas, que quando ligam, eu já sei que quer alguma coisa. Eu sei disso. Eu sei que você também deve ter no seu ambiente. Bateu o número no celular, é aquela pessoa, você sabe, vai lhe pedir alguma coisa. Dificilmente alguém vai ligar para você e vai dizer assim, não só liguei para saber como é que você está. Você toma um susto. Não liguei para dizer que estou orando por você, só liguei para saber como você está. Que tipo de filho faz isso com o pai? Nós fazemos com o nosso pai. Muitas vezes procuramos Jesus porque nós queremos uma resposta. Procuramos muitas vezes a Deus porque nós queremos uma bênção. Procuramos muitas vezes a Deus em oração porque nós queremos que Ele livre de alguns problemas. Jesus procurou o Pai em oração. Você lembra quando eu falei aqui a respeito da morte de Lázaro? Ele orou ao Pai. Mas quando você faz um apanhado dos momentos que Jesus orou, foi para manter comunhão, foi para andar na dependência de Deus, o tempo todo na dependência do Espírito Santo. Jesus não fez nada que não fora na dependência do Espírito Santo. E muitas vezes procuramos só, em oração a Deus, só para pedir. Não é errado pedir. A Bíblia ensina até a insistir. Insista, bata. Não é errado. Mas quando nós fazemos das nossas orações só petição, Jesus ele orava porque ele queria essa comunhão. Ele expressava essa comunhão. E ele também precisava orar. Não se esqueça, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus tinha carne, ele precisava também orar.
Leia comigo Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versículo 7. Olha que segredo nós temos aí, passamos muitas vezes despercebidos. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Tem uma outra versão que troca essa sentença aí, nos dias de sua carne. Diz o quê? Não, logo na primeira sentença. Ele, Jesus, nos dias do quê? Ao invés dos dias da sua carne, tem uma outra versão? Durante seus dias de vida na terra. Tem uma outra versão que traz essa sentença aqui. Dias de sua vida mortal. Essa aí mesmo. Sua vida como homem. Como homem que viveu nesse mundo de forma carnal. Jesus sabia que precisava orar também. Mesmo sendo Deus, ele mostrou que podia viver na dependência do Espírito Santo. Até quando ele foi no deserto para ser tentado, foi o Espírito Santo que levou ele para lá. Ele dependia do Pai, de Deus, ele sabia disso, porque ele era carne. Ele era homem, ele é homem. Mas ele estava totalmente dependente do Pai em comunhão. E nós, mortais, como é que está a sua vida de oração, meu amado? Como é que estão os seus hábitos? A Bíblia, pelo menos, como mandamento a respeito de oração, traz 2 palavras para que você se empenhe nessa caminhada de oração. A primeira está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Outra pessoa pode participar adorando a Deus, lendo Colossenses 4, 2. Romanos 12, versículo 12. E outra pessoa pode ler Colossenses 4, versículo 2. Vamos ver quem descobre aí a palavrinha, primeira palavrinha para esse mandamento. Qual é a palavrinha? Perseverante na oração. Tem que perseverar na oração, orar em todo tempo. Já dei a outra palavra. Vai, Colossenses 4, 2. Mais uma vez aí. Perseverar, dedicar. Para esse mandamento, primeira palavrinha, perseverar na oração. Agora Efésios capítulo 6, 18. E 1 Tessalonicenses 5, 17. Para esse mandamento aí, olha a ordem. Mais uma vez a palavra perseverança aparece aí. Mas quando? Todo tempo. Todo tempo. Olha aí Tessalonicenses 5,17 que você conhece muito bem. Versículo 18 agora. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aí a vontade de Deus para a sua vida. Que você ore quando? Em todo tempo. Jesus orava em todo tempo. Se estamos caminhando nos mesmos passos de Jesus, eu tenho que orar em todo tempo. Tem pessoas aí, infelizmente, que estão fazendo das ocupações um motivo para não orar. Eu sou tão ocupado que eu não tenho tempo para orar. Você acha que Jesus não era ocupado, não? Jesus era muito ocupado e ele tinha tempo para orar. Para que você possa, amados, reverter isso aí, você precisa confessar a Deus, mas dizer mesmo para Deus de forma sincera: olha, Senhor, eu tenho pecado, porque o Senhor manda que eu ore e eu não tenho orado. Reconheça o seu pecado através da falha na oração. Depois que você confessar a Deus, você desenvolva o hábito de orar em todo momento. E só assim você vai ter uma vida de oração como Jesus teve. Soberano e amado Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por nos alimentar, Senhor.
por nos mostrar de maneira prática, Senhor, que podemos andar nos teus passos. Obrigado, Jesus, porque não teve na história, não haverá homem como o Senhor, homem, Deus encarnado. Nós te agradecemos porque nós não seguimos a qualquer Deus, mas um Deus que se fez carne, Senhor, e teve as mesmas experiências que nós, porque a tua palavra diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Obrigado, Jesus, por se compadecer de nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina a andarmos nos teus caminhos. E muito mais do que ensinar, estás sempre, sempre ao nosso lado. Te agradecemos por essa manhã, por tudo que foi feito aqui, por tudo que será ao longo desse dia, porque é o dia reservado para a adoração do teu santo nome. Nós oramos a ti, Senhor, perseverantes, no nome de Jesus. Amém e amém.